Dezenas de civilizações antigas ofereciam aos seus deuses o sacrifício humano, como forma de agradecer ou de aplacar a ira divina. Infelizmente, até hoje existem resquícios dessa prática dentro de alguns círculos fechados, como na magia negra. Pior do que isso, existem resquícios no nosso inconsciente coletivo, na nossa psique. Mas afinal, de onde surgiram esses rituais? Qual é o papel que eles representaram para a humanidade em sua evolução e quais são as consequências que essa prática tem no campo da espiritualidade? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertando Pessoas, toda semana com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Meu nome é Daniel Kaltenbach e aproveite, antes da gente começar, já dê o seu like e inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para ser o primeiro a receber todos os nossos conteúdos. Se você quiser também participar com a gente do nosso grupo de estudos de WhatsApp, que é o grupo Seguidores da Luz, com base no qual nós definimos os temas dos nossos encontros semanais e também debatemos um pouco esses assuntos mais aprofundadamente, você será muitíssimo bem-vindo. Basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores e junte-se ao nosso grupo de estudos. E antes da gente começar esse tema de hoje, que é um tema, enfim, é um tema muito interessante para a gente entender um pouquinho mais de nós como humanidade, qual a verdadeira razão que está por trás da ideia de sacrifícios humanos, de rituais, enfim, de tudo que a humanidade já passou para chegar até aqui. O que está por trás de tudo isso? Eu quero só lembrar que nesta semana aqui nós estamos iniciando o nível 3 do nosso curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico, que é aquele nosso curso onde nós estudamos e aprofundamos todos os conhecimentos esotéricos, milenares, aqueles conhecimentos que por muito tempo estavam restritos, eram secretos, estavam restritos às escolas iniciáticas e que hoje estão podendo, ser divulgados para um público maior em razão da transição planetária. Então temos conhecimentos desde dos antigos Egitos, passando pela Grécia, passando por essênios e inclusive outros povos, outras civilizações, sumérios, conhecimentos que se casam, que se combinam, que de fontes diferentes a princípio, mas que demonstram-se ser um ensinamento só e que nos ajudam na nossa vida, primeiro para a gente entender a nós, entender o universo e nos ajudam na nossa vida, no nosso dia a dia, em termos de como conseguir uma vida mais feliz e uma vida mais próspera a partir do momento que a gente tem alguns conhecimentos importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. Bom, então se você quiser, não se esqueça, quem já fez o nível 1 e 2, começará agora nesta quinta-feira, a nossa primeira aula do nível 3. E quem não terminou o nível 1 e 2 ou quiser começar, será muito bem-vindo. Mande um e-mail pedindo informações para a matrícula para contato@despertandopessoas.com. E tenho certeza absoluta que você vai adorar esse curso, que é um curso realmente com temas aprofundados e que dificilmente a gente vai encontrar por aí. Vamos então agora dar início ao nosso tema de hoje. Vamos falar sacrifícios humanos e espiritualidade. Até que ponto um tem a ver com o outro? Até que ponto será que para o nosso desenvolvimento espiritual ou da própria humanidade a gente precisou sacrificar ou precisa sacrificar, fazer sacrifícios? E não só de humanos, vamos falar também de animais. Precisamos sacrificar. Por que sacrificar? Quais são as consequências espirituais? Então vamos aprofundar esse estudo hoje, que foi muito solicitado nos nossos grupos de estudos, Seguidores da Luz. Vamos começar com um conceito de sacrifício. O que é sacrifício? Do latim a palavra vem como, olha que interessante a tradução do latim, ofício sagrado. Então, ou seja, é uma atitude, uma necessidade sagrada. Então,
Que coisa interessante, né? Está sempre ligado ao sagrado. É a prática, no final, de se oferecer aos deuses, ou né, a espiritualidade, na qualidade de alimento, de uma forma de alimento, alimento espiritual, alimento físico, ou seja, então você sacrifica animais, pessoas, colheitas, plantações, objetos de valor em um culto, em um ritual, para, em tese, para os deuses. Para os deuses. Então você está abrindo mão de alguma coisa, né? Na origem do sacrifício tem a ideia de abrir mão de alguma coisa para que você consiga uma outra coisa ainda maior. Então você se sacrifica por um bem maior. Essa é a ideia que está por trás do sacrifício. Quem joga xadrez sabe muito bem disso, né? Às vezes a gente tem até o termo, você é obrigado a sacrificar uma peça. Vou sacrificar a dama aqui para conseguir ganhar o jogo, para que outra estratégia sua, melhor, tenha efeito. Então você sacrifica uma peça para a pessoa ficar distraída com aquela peça e você ganhar o jogo num outro caminho. Então o conceito é mais ou menos este, onde os deuses necessitariam desse sacrifício para o próprio sustento dos deuses. Então, várias situações criam sacrifícios, né? Onde os deuses, às vezes, precisam, deuses, ancestrais, espíritos, que os vivos sacrifiquem, façam sacrifícios para que o Deus consiga ter poder. Para que ele permaneça no seu poder, porque, caso contrário, o poder do próprio Deus começa a decair, começa a ser reduzido. Isso acontece muito também para efeitos de ancestrais. Às vezes tem religiões que acreditam que algum sacrifício, não estamos falando de humano aqui, que algum sacrifício é necessário para que aquele ancestral continue vivo, né, no mundo dos mortos e continue bem no mundo dos mortos. Então, os bens que vão ser sacrificados seriam mais ou menos como que uma barganha, uma troca com os deuses, né? Que os deuses prometem favores aos homens em retribuição a certos sacrifícios que a gente possa fazer. Louco isso, né? Então, ou seja, a gente se comunica com os deuses oferecendo um sacrifício para receber um benefício. Tem gente que faz isso na quaresma, né? Estamos aí na quaresma agora, né? Tem gente que pega a quaresma e faz jejum na quaresma, ou enfim, não vou comer isso, não vou comer aquilo, vou fazer tal coisa, vou me comportar, né? Então, na quaresma, durante 40 dias, ela faz um sacrifício para que Deus retribua, dando para ela alguma coisa que ela deseja, melhorando a vida dela, ajudando a vida dela de alguma forma. Então vejam que essa ideia do sacrifício, ela está ao nosso redor. Ela é muito forte na nossa sociedade moderna. Essa ideia é muito forte. A ideia da vítima do sacrifício, que é oferecida em muitas religiões como bode expiatório. Então, assim, você sacrifica a pomba, você sacrifica o animal, você sacrifica alguma coisa, para quê? Para aplacar a ira dos deuses, para que os deuses, né, não fiquem tão bravos com a gente e que, enfim, né, que aquele sacrifício, que tudo que eu errei, que os meus pecados, que aquilo que eu errei sejam tirados da frente, perdoados por Deus, uma vez que eu fiz um determinado sacrifício. Na própria Bíblia hebraica, né, Deus ordena que os israelitas ofereçam sacrifícios animais no santuário, ou no tabernáculo. Então, muitos sacrifícios são feitos, era extremamente comum, era obrigatório o sacrifício de animais para que, enfim, para agradar a Deus, porque caso contrário haveriam castigos, haveriam situações em que eles passariam por grandes dificuldades se Deus não estivesse feliz com eles. E a melhor maneira de Deus estar feliz com ele eram os vários sacrifícios, as hecatombes, né? Sacrificavam vários animais ao mesmo tempo, e assim ia. Então, essa é a ideia dos sacrifícios humanos, que foram praticados pela humanidade desde a antiguidade, quando se matava-se ritualisticamente pessoas, animais, para agradar a espiritualidade. Muitas civilizações ainda têm essa prática de sacrifício, inclusive humano, em suas culturas. Infelizmente, isso ainda acontece em alguns locais, em algumas religiões, em alguns cultos secretos, e isso ainda vem acontecendo. Mas vamos entender melhor, né, o que é isso e, enfim,
O porquê está acontecendo, por que ainda está acontecendo, porque ainda é tão forte esse achismo de que há essa necessidade. Porque nós vamos perceber o seguinte, não existe essa necessidade para a espiritualidade. Isso é uma criação humana. E é uma forma de interrelacionamento com a espiritualidade humana, mas que está muito profundo no nosso inconsciente coletivo. Vamos entender isso melhor. Então, sacrificava-se. Sacrifício. Eu preciso que Deus preste mais atenção em mim. Então eu preciso construir um novo templo. Esse templo aqui é novo, Deus vai ter que morar nesse templo. Faz um monte de sacrifício para chamar a atenção de Deus, para que Deus more naquele templo. Às vezes, muitas vezes na história de reis, faraós, quando havia a morte de um rei, de um líder, né, o que acontece? Haveria sacrifícios de várias pessoas para que essas pessoas pudessem acompanhá-lo na vida após a morte. Vamos falar um pouquinho disso. Muitas vezes, quando vários povos passaram por desastres naturais, momentos de dificuldade, como grandes secas, terremotos, erupções vulcânicas, maremotos, e daí vai, era um sinal de que os deuses estavam furiosos, né? Então tinha que acalmar o Deus. Acalmar como? Sacrificando. Sacrifícios. Quanto maior o sacrifício, mais calmo Deus ficaria. Bom, dito isso, nós temos que nos perguntar, para qualquer estudo de espiritualidade, nós temos que nos perguntar da onde veio essa ideia. Da onde, em primeiro lugar, surgiu a ideia desse sacrifício para acalmar os deuses. Porque de algum lugar tem que ter vindo. Né? Ou seja, é muito forte em todas as religiões e no comportamento humano. Então vamos entender da onde veio isso. Para a gente entender isso, entender esse atavismo, por que isso é tão forte no pensamento humano, né? A ideia de que eu tenho que agradar a Deus de alguma forma para eu receber alguma coisa, eu tenho que me sacrificar para eu receber alguma coisa. Então, o sacrifício que seja, eu tenho que ficar me ajoelhando, subir a escada, 300 degraus de escada, 500 degraus, quanto mais eu andar daqui até não sei aonde, me arrastando. Então, quanto mais eu me sacrifico, mais eu fico bem com Deus. De onde vem isso? Temos que ir para a pré-história. Nossa história vai começar na pré-história humana. Quando era uma época até que nós não éramos exatamente ainda humanos como somos hoje. Nós éramos ainda um pouco piores. Nós éramos muito animais. Porque lembre-se, né, nós já fizemos esse estudo várias vezes aqui. Nós temos uma evolução. E o homem, né, o reino hominal, ele veio do reino animal. E o homem ainda acabou, né? Em termos de evolução macro, ele acabou de sair da sua história animal. A gente foi animal até ontem. A gente agora estamos começando a entender o homem que existe dentro de nós, a nossa missão, o nosso propósito, começando a entender que nós não precisamos ficar presos e escravos do nosso ego, das nossas vontades, das nossas paixões, desejos, enfim, que a gente pode ser maior do que tudo isso, que a gente pode controlar tudo isso. Então estamos começando a aprender agora o que é o ego, a dominar o ego, a estar acima dele, a nos iluminar. É todo um processo agora como humanidade. Mas até ontem nós éramos animais. E na pré-história, quando nós ainda tínhamos essa nossa raça humana atual como realmente hominídeos ali, homens das cavernas, por assim dizer, né, conhecidos assim dessa maneira, vamos voltar àquela época e entender um pouquinho de como funcionava essa civilização. Primeiramente, temos que falar do matriarcado, do importante papel da mulher, porque as primeiras sociedades eram matriarcais. Aliás, o homem e a mulher, eles fisicamente eram muito parecidos, eu digo, em termos de forças. Essa diferença do homem ser muito mais forte que a mulher foi uma coisa que foi acontecendo ao longo dos milhares de anos, quando o homem estava voltado à caça, sempre voltado à caça, à briga com os povos vizinhos, então sempre necessitando dessa força física, e aí, por uma seleção natural, que os mais fracos iam morrendo e o DNA desses mais fortes iam progredindo. E o homem realmente hoje, mais fisicamente falando, ele é mais forte do que a mulher. Mais forte, muito mais forte do que a maioria das espécies dos mamíferos, se a gente reparar. Você pega um gato e uma gata, você não tem uma grande diferença entre macho e fêmea. E assim como
praticamente todos os mamíferos. Quando tem uma diferença, ela existe, mas ela é menor. No homem ela é muito gritante por causa dessa evolução, que vem gerar depois o patriarcado mais para frente na evolução humana. Lá na frente a gente vai chegar no patriarcado, inclusive quando o homem resolve se revoltar, entre aspas, e começa a usar a própria força contra a mulher e contra o matriarcado. E aí o homem começa a destruir o mundo, né? Reconheço que antes o matriarcado, viu? Porque o homem com a sua, né, com sua força yang, né? Ou seja, ela é destrutiva. Então assim, a gente sai pelo mundo aí guerreando e não pode. A gente precisa reequilibrar essas forças, trazer de novo o yin da mulher para equilibrar o mundo, né, novamente com o sagrado feminino também. Mas enfim, vamos voltar lá atrás, matriarcado. A mulher, a sociedade era matriarcal, a mulher era o centro da sociedade. Por quê? Por vários motivos, vamos ver. Primeiro, falar do ciclo menstrual da mulher. O ciclo menstrual da mulher não era de 28 dias, como é hoje, era de um ano. Por que era de um ano? Porque hoje nós temos um ciclo de uma sociedade moderna, onde nós temos ali a menstruação, a ovulação, a menstruação, e a gente fica passando entre ovulação e menstruação. Ou seja, não há cópula, não há gravidez, né, nesse período. A gravidez acontece esporadicamente. Mas não era assim. Nós éramos muito mais animais. Então o que acontecia? O ciclo natural da mulher, como qualquer outro mamífero, como qualquer outro animal, era diferente. Porque você veja, nenhum outro mamífero menstrua. É muito raro um mamífero menstruar. Por quê? Porque toda vez que um mamífero na natureza ovula, ele engravida. Né? Ou seja, há a cópula e ele engravida. E as mulheres era a mesma coisa. Ela ovulava, morando juntas, inclusive, né? Ou seja, existe aí uma sincronização dessa ovulação entre as mulheres. E em geral, isso acontecia na primavera, todas as mulheres eram fecundadas, então a fecundação acontecia, e quando acontecia a fecundação, por conclusão, vinha a gestação. 9 meses de gestação. Aí depois mais 3 meses de amamentação, onde aquela ovulação era bloqueada pela amamentação, e havia um ciclo aí de um ano, né? Ou seja, mais ou menos um ciclo da mulher de um ano, que era o ciclo da natureza, o ciclo da gestação. Então ela ovulava de novo, ela era fecundada de novo e tinha outro filho e assim por diante. Então veja bem, não dava tempo para menstruar, não existia menstruação, dava tempo para menstruar. Elas tinham, né, como o cio animal, né, ou seja, uma ditadura hormonal onde há a ovulação e há a cópula. Por que eu estou falando de tudo isso? Para a gente entender essa sociedade matriarcal. A ideia de filhos, então tudo eram ciclos, né? Ou seja, ciclos anuais e tal. A ideia de que os filhos eram da mulher era uma ideia muito clara. Ninguém tinha ideia de que essa fecundação acontecia através, né, de uma união de homem com mulher. Ninguém tinha essa ideia. Essa ideia era muito louca. Não havia essa relação, não se conseguia perceber. Imagina, né? De que você tinha uma relação sexual e que aquilo ia gerar um filho. Não havia isso. Então, os filhos surgiam de dentro da mulher. Eles apareciam. Eles simplesmente surgiam de dentro da mulher. E não havia participação do homem nisso. A mulher, então, era uma deusa. Era uma deusa, ela é escolhida, ela era a própria deusa, ela foi a primeira personificação humana da deusa na Terra. Por quê? Porque ela criava vida do nada. Então do nada ela criava vida. E quando a vida nascia e o bebê nascia, ela criava ainda leite. Né? Ou seja, então, que era outra coisa mágica, como é que cria alimento? Né? Ela cria vida, depois ela cria alimento e alimenta o leite. Então assim, ela era literalmente sagrada. Ela era uma deusa de carne e osso. Então, o início da religião aí humana começou ali, com a mulher, com a deusificação da mulher, que era um milagre em pessoa, né? E a mulher cuidava, então, a função da mulher nessa sociedade matriarcal, ela como mãe, porque assim, sabia-se que ela era mãe. Pai não tinha no conceito de pai. Homem não participava disso. Então, a mulher cuidava das crianças e cuidava também do alimento ali da tribo. E quando ela cuidava das crianças, da vida, do alimento da tribo, ela tem o poder nas mãos. E lembre-se, ela não tinha força física, era muito parecida com a do homem. Então também essa igualdade acontecia. Então ela tinha o poder total.
ela tinha o poder do alimento, da vida, do fogo, ela controlava o fogo para manter o fogo aceso, porque não sabiam às vezes fazer o fogo, foram aprender a fazer fogo depois, às vezes pegavam fogo o fogo na natureza e mantinham o fogo dentro da caverna, no local lá, para ele não apagar, para poderem usar. E aí usavam, enfim, as vestimentas com as peles dos animais, as mulheres que cuidavam dos filhos, elas tinham 100% do controle da tribo. Tudo que era importante na tribo, que estava relacionado à vida, era delas. Era uma sociedade matriarcal. E esse poder da mulher ainda veio aumentar ainda mais quando aconteceu uma primeira grande revolução na humanidade atual, que foi o advento da agricultura, quando a gente entendeu como plantar, entendeu? Não, a gente pode plantar. E enquanto isso, nesse tempo todo, como eu comentei, né, o homem estava dedicado à caça, à coleta, à defesa, enfim, essa era a função do homem. E aí, com a agricultura, as mulheres, né, começaram a perceber que toda vez que comiam uma fruta, alguma coisa, jogavam os caroços, né, os caroços num canto ali, dali surgia uma nova planta. E ali crescia aquela árvore, crescia aquela árvore frutífera. Isso levou tempos, né, milênios para se perceber, para se analisar. Mas uma hora perceberam, falaram, olha, a gente joga o caroço aqui e a terra devolve uma árvore, a terra devolve aquele fruto, uma planta. E isso começou justamente a fazer sentido. Olha, eu dou para a terra uma semente e ela me devolve algo muito melhor. Me devolve uma planta inteira. Aí começa a surgir a ideia da segunda deusa, a segunda grande relação espiritual do homem com a natureza, que é a deusa Mãe Terra. A Terra, né? Ou seja, a Terra não planeta, porque eles não tinham ideia de planeta, mas a Terra. E depois essa Terra foi para a ideia do planeta. Mas a Terra em si, a grande mãe, né, a grande Gaia, ela era a representação da grande mãe. Então, assim, vejam, surge a ideia de uma nova deusa. Era a deusa mulher, agora tinha a deusa Terra. A Terra era uma deusa. Então, assim, por que uma deusa e no feminino? Porque ambas geravam vida nova. Tanto a mulher gerava vida nova, quanto a Terra gerava vida nova. Então, as duas eram sagradas, eram deusas. E com o tempo começou a se perceber as estações do ano, né? Então, primavera, quando nasciam os filhos, né? Nasciam as crianças, né? E aí depois no verão, aí iam plantar, aí no verão brotavam os campos, né? Começava a brotar as flores todas. No outono já estava pronto para colheita, com o amadurecimento da cevada, do trigo e assim por diante. Então no outono que se colhia a plantação, colhia o trigo, por exemplo. E aqui começou uma das primeiras também grandes lições da espiritualidade da época, um grande aprendizado que foi, quando eu colho o trigo, vamos falar aqui do trigo, né, que era, enfim, uma das primeiras agriculturas nossas, vamos focar no trigo, mas podia ser qualquer outra coisa. Quando eu colho o trigo, depois da colheita eu preciso começar a aprender a separar as sementes boas das sementes ruins. Por quê? Porque eu preciso replantar as boas. Já vamos voltar para isso é importantíssimo, vamos voltar para isso. Eu quero só antes dizer o seguinte, algum conceito. Replantar, então assim, vamos replantar as boas, mas replantar é um conceito moderno. É um conceito da agricultura moderna. Eu tenho a semente, eu vou replantar, né? Uma coisa que hoje a gente entende como plantação, como agricultura. Mas no ponto de vista daquele povo, daquela sociedade matriarcal, a semente que você ia replantar, que você ia colocar na terra, ela não era um replantio. Porque, vejam, assim como não se entendia como é que a criança surgia da barriga da mãe, também não se entendia que aquela semente, né, ia gerar a própria planta, que ela era a própria planta. Não, se entendia que colocava-se na planta, colocava-se na terra, você sacrificava a semente na terra e aí a mãe terra, a deusa, retribuía com as plantas, retribuía com abundância. Então olha só, a ideia não era de replantio, a ideia era de sacrifício. E por que sacrifício? Vocês imaginam que naquela época, não é que nem hoje, que você abre a geladeira e está todo o teu alimento lá dentro. Não, o alimento naquela época era escasso. Você tinha que se esforçar para caçar, para colher, para plantar. Então você plantava, faltava, você tinha que conservar. Era uma coisa escassa.
você pegar os melhores grãos e ao invés de você alimentar a si próprio, alimentar sua família, matar a fome, né, das criancinhas que estão ao seu redor, você pega elas e dá para a Mãe Terra. Você sacrifica elas. Então percebam, era a ideia do sacrifício. Eu estou abrindo mão de ter a vantagem dessas sementes boas para sacrificá-la para a Mãe Terra. Então olha lá, olha a ideia, né? O começo da ideia do sacrifício. Eu abro mão do meu conforto para sacrificar. Mas por quê? Porque eu acredito que eu sacrificando as minhas sementes boas, meu próprio alimento, meu melhor alimento, tirando da boca dos meus filhos, eu sacrificando esse alimento, eu vou receber da deusa muito mais, em muito mais abundância. Então vejam, quando eu enterro, eu faço uma oferta da semente à Mãe Terra. Então, gente, aqui a gente começa toda a nossa história. Um entendimento de um sacrifício, um entendimento de uma relação com a espiritualidade, onde depende de você fazer o seu sacrifício para que você fique bem com a espiritualidade, para que a espiritualidade te retorne. Então vamos lá. Por que as melhores sementes eram escolhidas? Isso aqui é importante também a gente entender. Então veja, o meu sacrifício, eu não pego as piores sementes, porque eu podia falar, não, eu vou pegar as piores sementes e sacrificar para a Mãe Terra e receber uma maravilha. Eles fizeram isso, claro que fizeram isso. Pega essas piores aí que a gente não come muito aqui, tá? E põe essas lá na terra. Fizeram. E quando fizeram, perceberam que toda vez que você escolhe as piores sementes para replantar, o que acontece? No ano seguinte a colheita é pior. Né? As piores sementes geram piores plantas, piores colheitas. Então vem a colheita mais mirrada, uma colheita com sementes piores ainda. E começaram a perceber que quando você plantava as boas sementes, a colheita vinha boa, vinha forte, vinha com qualidade, vinha com quantidade. Então começaram a entender, a partir de então, de que se deveria escolher as melhores sementes para o sacrifício. O sacrifício não deve ser apenas feito, ele é importante, mas também deveria ser feito com as melhores sementes possíveis. Por quê? Porque a natureza devolve para nós, em sacrifício, o mesmo grau de sacrifício que a gente faz. Mas olha aqui o que eu falei, olha a relação aqui com a natureza. Ela devolve em sacrifício também. Eu faço um sacrifício e a natureza devolve em sacrifício. Ambos se sacrificam, só que eu no meu grau humano e ela no grau divino, sagrado da natureza. Por quê? Por que a natureza também se sacrificava? Aqui é importante entender esse conceito também, de que é um conceito que diz o seguinte: se por um lado eu sacrificava as melhores sementes, né, então do lado humano, por outro lado, a Mãe Terra, a deusa, também se doava, ela também se sacrificava para a tribo. Por quê? Porque no outono, como é que você tirava essas sementes todas da Mãe Terra? Como é que você pegava a nova plantação? Você ia lá e ceifava, você colhia, você matava. Então você ia lá colhendo toda aquela safra, toda aquela plantação. E ao colher você matava a planta. Você sacrificava a Mãe Terra. Você cortava ela, você maculava ela. Não tinha como você pegar de volta aquelas sementes todas e ter o seu alimento sem sacrificar a Mãe Terra. E a Mãe Terra se deixava ceifar. Vejam, a Mãe Terra não ia contra, não me ceife, ela deixava. Ela, por livre, espontânea vontade, se deixava ser ceifada. Então, no outono, a gente ia lá e arrancava tudo, tirava tudo, porque a deusa dava de si própria, em sacrifício para o homem, para a tribo. Ela dá a sua própria vida e ela confia, então, que na próxima primavera o homem vai separar as melhores sementes para sacrificar de volta as melhores sementes para ela. Então, começa a perceber como há uma interligação, um intercâmbio entre a matéria e o espírito, né? Ou seja, entre a matéria e a espiritualidade, as religiões, os rituais, onde você começa a ter um intercâmbio de sacrifícios mútuos.
de barganha, de mercadoria, de comércio. Nós começamos a comercializar com a espiritualidade. Então essa ideia de sacrifício fazia parte desse conceito de entendimento sobre como funcionava a natureza. Como funciona a natureza? Você deve se sacrificar e a natureza se sacrifica de volta para você. Se a deusa terra se sacrificava, o seu próprio corpo vivo, né, a sua plantação, ela se sacrificava, começou-se a entender que o mesmo deveria ser feito para os humanos, pelos humanos também. Então, para que a gente pudesse ter, né, os filhos saudáveis, para que a gente pudesse ter uma geração, né, de grandes guerreiros, de grandes mulheres, saudáveis, sem doenças, para que o clã fosse mantido, provavelmente, assim como a Mãe Terra se sacrificava com seu próprio corpo, com a sua própria vida, o homem também deveria se sacrificar e sacrificar parte do seu clã, parte da sua tribo. Então vejam, na agricultura escolhi-se os melhores grãos, mas de repente a gente começou a achar também, entender que a gente deveria também sacrificar para outros aspectos, como saúde principalmente, né, contra pragas, contra doenças, para a prosperidade do clã em si, alguém do clã. Ou seja, quem do clã, ou seja, por quê? Porque era normal, vejam gente, não era uma questão de falar, é que a gente tem hoje a ideia de sacrifício como uma coisa ruim, né, ou seja, uma coisa negativa. Não é porque era negativa, era o seguinte, era a relação com a deusa. Era a relação com a deusa, ela se sacrifica, a gente também de bom grado, vamos nos sacrificar, vamos retribuir. E aí começaram a escolher alguém do próprio clã para sacrificar, começaram os primeiros sacrifícios humanos. Porque havia a necessidade de entregar a vida de certos membros para garantir o nascimento de várias outras vidas, de vários outros membros e de saúde na primavera seguinte. E quem iria ser sacrificado? A mulher não podia ser sacrificada, porque ela era deusa, era divina, ela é sagrada, não era para ser sacrificada. Agora, então, é o homem que seria sacrificado. E qual homem? Lembra-se, as melhores sementes, não as piores. Então, os homens mais fortes, os mais hábeis, né, os mais inteligentes, dependendo do conceito do valor que aquela tribo tivesse, era aquele que deveria ser sacrificado. Para se escolher os melhores homens, isso veio da pré-história e adentrou nossa história até hoje. Não, ou seja, nós estamos falando aqui de maias e astecas que viveram aqui ontem, poucos séculos atrás, por exemplo. Como é que eles escolhiam nos sacrifícios humanos os melhores? Eles escolhiam os melhores também. Os melhores que eram entregues para Deus. Não, pega aquele mirradinho, né? aquele homem ali franzinho, né? Que já está doentinho, e põe lá, dá para Deus. Vai fazer isso. Deus vai devolver com a ira, vai devolver com terremotos, vai devolver com furacões. Né? Não, você tem que dar o melhor para Deus. E como é que os astecas, os maias, escolhiam? É curioso, né? Porque eles faziam competições esportivas. Né? Então, mais as astecas faziam competições esportivas. E quem ganhava a competição esportiva, era que nem Olimpíadas, né? Quem ganhava a medalha de ouro tinha o direito de ser sacrificado. E para esse vitorioso, esse guerreiro vitorioso, não era uma desgraça, era uma honra. Ele competia com afinco para que ele pudesse ser sacrificado, para que ele pudesse ser entregue ao Deus como a semente, a melhor semente daquele clã, daquela tribo. Então olha que interessante, né? Até na época dos clãs que eram matriarcais, a própria matriarca, né, ela era sacerdotisa, ela escolhia quem era aquela pessoa em outras sociedades que iria ser entregue para os deuses. E era muito comum que ela escolhesse muitas vezes o próprio filho. Então eu vou sacrificar o meu próprio filho para os deuses. Por quê? Porque, né, o próprio filho em geral era na cabeça dela o melhor grão. Né? Era de mais qualidade, era mais valoroso. Era o que tinha de maior valor dentro da sociedade, era o seu filho. E em geral o seu, né, depois veio a ideia do primogênito e assim por diante. Então, esse filho, essa pessoa, esse humano, esse melhor grão humano, esse sacrifício humano, era feito, em geral, no final do outono. Com a mesma foice que você ia lá e destruía a colheita, e você tirava a colheita e maculava a deusa terra que entregava o seu corpo físico para o bem do clã, com essa mesma foice você sacrificava alguém, né, a melhor semente do clã,
para entregar ao Deus, para entregar à espiritualidade. Isso muitas vezes era feito no outono, na época da lua, quando a lua aparecia, né, com uma forma de foice no céu, então, né, a lua crescente, né, com uma forma de foice no céu, quando o sol ainda estava se pondo, então o céu vermelho e a lua em forma de foice vermelha no horizonte, muitas vezes era o sinal exato naquele momento do outono de que a deusa mãe da terra estava aceitando naquela noite o sacrifício a ser feito do ser humano. Então, veja só como tudo começa a surgir. Isso faz parte de um ciclo. E é importante a gente perceber que não era visto como uma perda. Não era visto como uma perda. E até hoje, se você se sacrifica, né, fala assim, eu vou na quaresma, que eu falei, eu vou me sacrificar, eu vou deixar fazer um jejum, eu vou não comer aquilo, eu vou me comportar, para você é um sacrifício, mas não é uma perda. Por quê? Você se sacrifica para receber algo ainda melhor dos deuses. Todo o sacrifício é isso. Então, todo sacrifício você escolhe lá uma coisa boa para o Deus, eu vou, né, sacrificar aqui o meu bode. Né? Mas não é uma perda, porque eu vou receber prosperidade e outros bodes dos deuses em seguida por aquilo que eu entreguei. Então, na questão do homem, inclusive, você entendia-se que, poxa, eu vou sacrificar o melhor guerreiro, eu vou sacrificar o melhor fruto aqui da tribo, mas no ano seguinte, na primavera seguinte, eu vou ter como resultado o renascimento de toda uma geração do clã. Lembra que as mulheres, né, como a gente comentou, então elas tinham aquele ciclo anual, onde chegava a primavera, elas também tinham seus filhos. E naqueles filhos, então, ou seja, você entregava o filho a melhor semente, assim como na agricultura, e você recebia então os melhores filhos, com mais saúde, mais fortes, naquela nova prole, né, naquela nova geração que vinha. Então, os bebês também, assim como a agricultura, as suas sementes bebês, os bebês novos, né, as suas melhores espécies seriam um dia dedicadas ao sacrifício humano, assim como as melhores sementes serão sacrificadas ao sacrifício da agricultura. Sempre com o objetivo de manter a prosperidade e o melhor possível nas próximas gerações. Então, a ideia desse ciclo está sempre constante na sociedade matriarcal. E que era a visão. Agora, esses próprios guerreiros que às vezes se entregavam no sacrifício, eles acreditavam, e aqui começou uma coisa interessante, né, que é o começo da ideia de uma reencarnação. Porque de alguma forma, em muitas civilizações acreditavam que esse sacrifício do melhor guerreiro, da melhor pessoa da tribo, tinha outra função. Essa pessoa que se entregava, ela sabia, eu vou retornar ainda melhor. Então, quando nasciam os filhos, né, os filhos da tribo, toda aquela nova geração, era como as sementes novas que vinham. De uma semente que a gente põe na terra, vem várias sementes novas. Era a mesma coisa, era aquele guerreiro com a sua essência, gerando várias sementes novas, onde ele estaria ali também, né, como um grande guerreiro, vindo da espiritualidade, se comunicando como algo divino, algo sagrado, trazendo novas vidas para o clã. Agora, veja só, o homem começou sacrificando para a espiritualidade as melhores sementes. Depois os melhores homens. E a coisa foi evoluindo. E a partir desse conceito, a coisa evoluiu ao longo dos milênios. Ele começou depois a sacrificar tudo aquilo que ele gosta. Então, com a mesma crença de que eu vou sacrificar o que eu gosto, eu vou receber de volta 10, 100 vezes mais da própria divindade. Então, começou a sacrificar o boi, o bode, a pomba, esperando por mais fartura no ano seguinte. Na sociedade patriarcal, que a gente falou, né, já começou com a sociedade matriarcal, mas a sociedade patriarcal que depois vem a começar a tomar conta do mundo e vem a tomar conta do mundo por sua força física que foi desenvolvida ao longo do tempo pelas funções diferenciadas naquela tribo. Então, né, o homem que sempre caçava, o homem que sempre estava nas guerras, nas lutas, foram se selecionando mais fortes e aí eles tomam então a sociedade, né, quase no mundo inteiro ao longo do tempo. E a sociedade patriarcal começa então a entrar no lugar. Mas o que acontece nesse sentido de sacrifícios quando a sociedade patriarcal assume a sociedade matriarcal? Ao invés de começarem os sacrifícios para a Mãe Terra, começaram também a haver sacrifícios para o Deus Sol. Porque assim como a Lua, que tem o seu ciclo de 28 dias, e a Terra, o seu ciclo anual com as plantações, eram consideradas feminino,
o sol já era considerado, então, quando começou o homem começou a tomar o poder em várias sociedades, ele elegeu o sol e o céu como deuses masculinos. Então essa luz, essa força do Deus Sol masculino, essa força do patriarcado, quando a gente fala de sacrifícios humanos, começou a tomar novas características. Por quê? Começaram a sacrificar agora pessoas humanas, não apenas mais para a Mãe Terra, mas agora para o Deus Sol. Ou seja, para que fossem protegidos, que a tribo fosse protegida agora dos inimigos, para que a tribo vencesse os inimigos, ou seja, tudo aquilo que significava guerra e defesa e proteção. Então, esse sacrifício começou a ser feito mais e mais. Então a tribo tinha ameaças de seres, né, de guerras e de tudo mais que sempre aconteceram, começavam-se sacrifícios aos deuses para proteção. Mas vejam, já eram sacrifícios patriarcais. Então o motivo do sacrifício começa a mudar em alguns aspectos. Mas o conceito é o mesmo. Eu vou entregar o meu melhor para receber o melhor da divindade, a minha barganha espiritual. E esse sacrifício ao longo do tempo, depois começaram ainda nesse aspecto, né? Quando eles guerreavam e conseguiam trazer uma vitória, então eles traziam para o Deus, eles entregavam para o Deus o melhor também daquela outra civilização, em agradecimento. Então entregavam os melhores guerreiros, sacrificavam os inimigos para o Deus Sol, sacrificavam todos os inimigos, e quando começou a vir o conceito de riqueza, né, de espólio, de riqueza, começaram também a muitas vezes a ofertar riquezas em forma de alimentos, riquezas em forma de bebida, depois riquezas em forma de joias para também os deuses. Então o conceito é sempre o mesmo, muda o valor só que está por trás. E esse sacrifício, ao longo do tempo, começou a ficar cada vez mais genérico, para coisas mais e mais pessoais. Então, ao sacrifício da bebida, o sacrifício do fumo, de dozes para as crianças. O que é hoje, quando se faz ali um despacho, né, na encruzilhada? O que a pessoa está fazendo num despacho lá na encruzilhada? Ela está colocando lá na encruzilhada o frango, a galinha, a farofa, a bebida, o charuto. Ela está entregando um sacrifício. Ou seja, está tirando o próprio alimento, estou te dando alimento, estou te dando meu fumo, estou te dando minha bebida e estou ofertando isso a um Deus, à espiritualidade, né? No caso aqui a um espírito, no intuito de quê? De que essa espiritualidade receba a oferta, receba a oferenda do lado de lá e traga para a pessoa que fez mais abundância na sua vida, né? Mais prosperidade na sua vida. Então vejam, olha o conceito de um sacrifício hoje, de um despacho na encruzilhada. É o mesmo conceito que nós temos no nosso inconsciente desde a época que a gente é homem da caverna. Nós não evoluímos nada nisso. Vejam como isso é uma coisa primitiva. Olha o quão primitivo é isso. Mas vamos lá, então vejam, esse conceito não mudou ao longo de todo esse tempo. E quanto mais eu crio deuses próximos a mim, antropomorfos, e os deuses passam a ser os ancestrais, e passam isso, né? Eu tenho mais deuses, mas eu tenho que entregar as coisas da minha vida, carne, bebida, fumo, riquezas, e vou entregando. Muitos sacrifícios hoje são para isso, para espíritos, para ancestrais, mas o conceito é sempre o mesmo. Agora, conforme as religiões foram evoluindo também, vocês imaginem esse conceito de sacrifício na humanidade que está aqui, ó. Vocês percebem que está na minha cabeça, não estou? Ou seja, na cabeça no sentido de que eu vou sacrificar, nem que seja, vou fazer um jejum prolongado só para eu sofrer um pouquinho, porque Deus vai me entregar uma saúde melhor, ou tal, uma coisa. Eu faço uma promessa que eu vou andar, né? Vou andar aqui 100 quilômetros a pé para até a igreja não sei o quê, para receber de volta. Essa ideia de sacrifício está aqui ainda. Nós estamos aqui com a ideia do homem da caverna, não saiu da nossa cabeça até hoje. A gente ainda entende que precisamos fazer escambo com a espiritualidade. Precisamos fazer troca com a espiritualidade, porque se a gente não fizer essa troca, nós estamos com problemas na vida. Enfim, surgem as religiões, diversas religiões pelo mundo. Cada religião com o conceito de sacrifício, com esse mesmo conceito de homem das cavernas, de sacrifício, mas colocando nos seus ritos, nos seus dogmas, da sua forma. Criaram-se então antideuses.
Criaram-se então, falaram da criação de demônios e tudo mais. Então, várias religiões com demônios, cujos nomes e diversidades não precisamos citar aqui, não precisamos falar aqui, né? Nós sabemos, né, de vários. E são o quê? São, na verdade, não existe o demônio em si. Existem espíritos, existem espíritos muito pouco evoluídos, existem espíritos com intuitos maléficos, existem energias muito pesadas, isso tudo existe. E começaram a dedicar essas energias mais pesadas os sacrifícios. Então, em vez de ser a Mãe Terra, depois lembra que foi o Deus Sol, aí depois as religiões começaram a criar Deus, foram os ancestrais, foram o espírito disso, o espírito daquilo, tal, até que também esses espíritos. E esses espíritos, né, a dedicação, o sacrifício para esses espíritos maléficos, o que pode ser? Quanto pior, melhor. Né? Quanto mais sofrimento no sacrifício tiver, quanto mais sangue, quanto mais desespero, quanto mais dor, quanto mais tudo, melhor. E aí a gente começa a entrar numa outra linha, né? A gente começa a entender o sacrifício humano de uma forma totalmente diferente do que era lá atrás. E cada religião vai criar os seus próprios sacrifícios. Cada religião vai trabalhar com seus sacrifícios. Alguns serão humanos da pior maneira, outros serão humanos acreditando como acreditavam que era para o bem, outros não serão humanos, serão de animais, outros serão de bebidas, outros serão, não, eu vou apenas jejuar, não, eu vou apenas caminhar 500 quilômetros, eu vou apenas subir essa escadaria de 3.000 degraus de joelho, enfim. Cada religião foi trabalhando seus próprios sacrifícios dentro do mesmo conceito. Precisamos negociar com a espiritualidade. Vamos depois falar e aí a espiritualidade quer saber desses sacrifícios afinal? Nós temos que evoluir, nós temos que em algum momento evoluir nossa cabeça, mas vamos chegar lá, vamos só comentar mais algumas coisas aqui, nós vamos falar do hoje, né? Que passo que nós precisamos dar na espiritualidade afinal? Vamos continuar com essa mentalidade de homem das cavernas até quando? Acreditando que precisamos de sacrifícios para... E vamos ver que a coisa é muito mais complicada do que parece. Nós vamos entrar no cristianismo. Vamos lá, vamos por partes. Né? Vamos lá então. Bom, o Egito, só para mencionar, né? O Egito também houve muitos sacrifícios, mesmo em algumas dinastias, onde, quando o faraó morria, muitos de seus, né, do seu grupo ali, dos seus súditos e tudo mais, mas que tinham poder, ou súditos que simplesmente o serviam, eram enterrados juntos com ele, vivos. Né? Ou seja, por quê? Porque ele precisava desse pessoal na outra vida para continuarem servindo ele. Então, de novo, né? Ou seja, eu sacrifico todo esse povo, mas para um bem maior, para que na outra vida eu possa continuar sendo o rei, continuar sendo esse faraó em algumas dinastias do Egito, não foram todas. Depois, algumas dinastias posteriores começaram a trocar o sacrifício humano por estátuas. Você falando, essa estátua que estará lá, na China também acontece isso em muitas religiões antigas, essa estátua será transformada no além-túmulo, né, na outra vida, no outro plano, em um guerreiro, em um serviçal que vai te ajudar. Não precisa mais a pessoa fisicamente estar lá. Então as coisas foram evoluindo dessa maneira. Canibais. Vamos falar de canibais. Canibais também fazem sacrifícios humanos, né? Aliás, o conceito de canibal é comer a carne humana. E a base disso é o sacrifício humano. Então, em geral, o que? Eles comem o inimigo. Por que eles comem o inimigo? Porque eles acreditam que comendo aquele inimigo, eles vão tirar as forças vitais, a inteligência, o melhor daquele inimigo vão trazer para si. Então eles passam a ter o conhecimento do inimigo em si, eles expandem a sua consciência, eles passam a ser algo maior do que eram antes, porque comeram o inimigo, sacrificaram o inimigo. Essa questão do sacrifício vai embora na nossa história, em tudo que é lugar. Se a gente parar para pensar, vamos falar da França. Né? França nem antiga, França quase recente, vamos lá. A guilhotina na França, sabe a guilhotina, né? Então aquele negócio que tecia, cortava a cabeça de todo mundo, né? Cortava a cabeça dos executados. Guilhotinou-se na França dezenas de milhares de pessoas. Pois muito bem. Aí a gente pensa assim, o que é a guilhotina? O que é a pena de morte numa execução? Porque a guilhotina é uma execução oficial, estou matando, né? Mas isso não é sacrifício humano. Será que não é sacrifício humano? O conceito é o mesmo. O que está por trás, porque eu estou
matando aquela pessoa que seja o criminoso, ou que eu entendi que é criminoso, porque na época, você imagina, né? Mataram dezenas de milhares de pessoas, por quê? Porque foi contra o que você pensa, é criminoso. É criminoso, então mata. Então o que acontece? Matavam-se aqueles criminosos todos, mas por quê? Então, aqueles criminosos todos eram mortos porque era uma coisa ruim, não, vamos matar, não é bom, mas em troca de algo melhor, em troca de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais honesta, de uma sociedade com pensamentos melhores. Percebe? O que se queria? Se queria se extirpar o mal, queria-se que a sociedade tivesse prosperidade, por isso eu vou matar aqueles condenados. É o mesmo conceito da atualidade de pena de morte. Quem é a favor de pena de morte é a favor por quê? Porque esse cara não tem como se regenerar, isso aí tem que tirar da sociedade, tem que extirpar, mata. É a mesma coisa, acredita que vai receber uma sociedade melhor de alguma maneira. Mas veja, o conceito que está por trás ainda é o mesmo. Até nisso, até nas execuções de pena de morte. E falando da França, é curioso, né? A gente fala da guilhotina pensando que foram séculos atrás. A última pessoa guilhotinada na França foi em 1977. 77, ontem. Só em 9 de outubro de 1981 que o presidente francês François Mitterrand assinou um decreto que extinguiu a pena de morte no país. E ali acabou a guilhotina. Então, vejam que são coisas muito próximas de nós, muito recentes, que estão aqui ao nosso redor. Né? Então também é uma espécie de oferenda a pena de morte à espiritualidade. É uma crença de que o nosso mundo, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia vai ser mais próspero e melhor, eu matando aquela pessoa, eu sacrificando aquele ser humano. E houveram então na história várias religiões e várias crenças e vários reis. E cada rei entendia que quanto mais se sacrificava, mais poderoso ele ficava. E de fato, mais poderoso ele ficava, porque quanto mais sacrificava, mais medo tinham dele na matéria. Pô, aquele rei mata qualquer um, deixa eu ficar quietinho. Não, obedece ao rei, porque ele mata mesmo. Então, mais poderoso ele ficava mesmo. E segundo, no mundo espiritual, também criava-se afinidades que o protegiam. Mas vamos falar já do mundo espiritual, nessa história toda de sacrifícios humanos. Nos próprios Vedas hindus, né, que é a grande base, né, da religião hindu, ele comenta que o universo surgiu a partir de um sacrifício. Né? O primeiro Deus se sacrificou pelo todo. Enfim, então a ideia de sacrifício ela está dentro de nós. Na própria Bíblia, o primeiro, né, ou seja, veja só, os sacrifícios aparecem já na história de Caim e Abel. Né? A Caim era o primogênito, ele era lavrador de terra. Abel era o filho mais novo, que era pastor. Só que houve um momento em que Abel trouxe, né, para um novilho de extrema qualidade, né, uma semente boa, né, um novilho de extrema qualidade, e ofertou ao Senhor. E o Senhor então ficou feliz, satisfeito, agradou ao Senhor aquela oferta. E aí Caim trouxe uma outra oferta da sua agricultura para o Senhor. Trouxe a oferta da agricultura, né, não se fala aqui exatamente o que ele trouxe, mas que talvez as sementes não fossem a mesma qualidade e não agradou ao Senhor. O Senhor não mostrou o mesmo agrado da oferta de Caim à oferta de Abel. E quando Caim viu que o Senhor não se agradou da sua oferta, mas que tinha adorado a oferta de Abel, o que ele fez? Caim ficou com raiva, muita raiva da situação. E desta raiva, no final, então Caim acaba matando Abel. Então acaba sendo aí a primeira morte humana, até relacionada a sacrifícios que foram feitos ao Deus, quando Deus não retribuiu, né, aquilo que se esperava. Enfim, mas esse conceito está aí, em todo lugar. Então, como a gente falou, ao longo do tempo, das religiões, das culturas, tudo mais, o sacrifício humano, em muitos lugares, começou a ser substituído por sacrifícios animais, em alguns lugares por sacrifícios de valores, então de posses, de comida e assim por diante. Vamos falar dos cristãos, né? A gente fala dos cristãos. O que tem a ver sacrifício com cristão? Todo mundo já deve ter pensado, né, bastante sobre isso. Para os cristãos, quando a maioria dos cristãos, quando se fala de Cristo, Cristo é o sacrifício definitivo, é o sacrifício. Cristo se sacrificou pela humanidade. Então veja só, olha a ideia de grande parte das religiões cristãs, grande parte, de que Jesus
foi um sacrifício humano. Um sacrifício humano ofertado ao Pai para salvar toda a humanidade. Então, ok, é válido o sacrifício humano de Cristo, porque eu sacrifico Cristo, mas eu tenho algo muito melhor da espiritualidade em retorno. Eu tenho a salvação de toda a humanidade. Vocês perceberam alguma diferença desse pensamento com o pensamento do homem das cavernas? Alguma diferença de pensamento? Só que esse pensamento, essa crença está tão apegada nas religiões e, portanto, dentro de nós, que é difícil da gente separar. Não, mas o caso de Cristo é outra história. Não, peraí, calma. Vamos estudar aqui a espiritualidade. No caso de Cristo é outra história. Então quer dizer que Cristo pode ser sacrificado, tem um sacrifício humano, mas eu não posso sacrificar outro humano para pedir para a espiritualidade. Não fecha a conta. Quando a gente começa a ter exceções, tem algo errado. Né? Se tem uma regra sem exceções é uma coisa. Quando eu começo a ter exceções na minha regra, não, Cristo pode ser sacrificado. Como Cristo pode ser sacrificado? Não, no caso de Cristo ser sacrificado, realmente a espiritualidade nos retribui com muito mais. Pera lá. Então vejam como o inconsciente coletivo nosso nessa linha de sacrifício, da necessidade do sacrifício é forte. Né? Jesus se sacrificou por todos. E veja, a ideia é, ele se sacrificou por todos e por isso agora nenhum sacrifício mais é necessário. Só que de onde veio essa ideia de sacrifício de Jesus? De onde veio isso? Não era uma ideia nova. Essa ideia não foi uma ideia que depois de Jesus, que olharam que Jesus nunca falou, eu estou sendo sacrificado aqui porque... Não. Essa ideia não era nova, ela era uma ideia judaica antiga, muito anterior a Cristo, onde o sacrifício também era feito para que Deus, né, ou seja, na religião, né, hebraica, para que Deus perdoasse os pecados. Então veja só, eu, como humano, peco, vou pegando o tempo todo, mas lembra que, né, os hebraicos, o povo hebreu tinha Jeová, tinha ali, né, Deus o tempo todo acompanhando eles, e era um Deus punitivo, pecou, morre, pecou, apanha, era assim. Então, mas ele pecava, ele era um ser humano, né? Ele estava lá, pecava. No dia a dia, como nós. Pecamos, sem querer, querendo, pecamos. E como é que ele fazia, então, para que ele não recebesse a ira divina na cabeça dele? Se ele sabia que ele ia pecar sempre. Começou-se a criar a ideia do sacrifício ritual, onde você sacrifica algo, alguém, para se livrar, para sofrer no seu lugar. E aí começou a ver o sacrifício dos animais. Inclusive aquela ideia que a gente fala do bode expiatório. O que é o bode expiatório? Bode expiatório é aquele bode que você sacrifica no seu lugar. Por quê? Porque eu pequei, mas ele vai ser sacrificado para que os meus pecados sejam perdoados. Esse é o sacrifício judaico. Milhares de anos, centenas de anos, milhares de anos antes de Jesus nascer. Então, ou seja, eu sacrifico algo que é importante para mim, mas por quê? Mas em contraprestação eu perdoo os meus pecados. Então, por isso que falam até que Jesus foi o cordeiro maior que foi sacrificado, o cordeiro, né? Ou seja, o bode maior, o bode expiatório maior. Vamos sacrificar Jesus, porque assim perdoa o pecado de toda a humanidade. E os cristãos, muitos cristãos, se aproveitam desse entendimento para dizer de que Cristo, tendo sido sacrificado... Gente, vamos lá, eu vou falar de Cristo. Cristo não foi sacrificado. Tem uma história de Cristo. Cristo foi crucificado. Foi sacrificado, ele foi crucificado dentro da história dele, que é uma história belíssima. Mas a gente começa a encaixar a religião, começa a encaixar conceitos medievais, pior que medievais, conceitos primitivos, tentando encaixar na história de Jesus, que foi maravilhosa. A gente não precisa encaixar isso na história de Jesus para Jesus ser quem foi. Até porque, né, vamos pensar, a ideia de que Cristo salvou a humanidade com seu sacrifício, literalmente, todos os pecados. Então, Deus teria recebido Deus recebeu Jesus, o sacrifício humano de Jesus, como a liberação dos pecados do mundo. Isso é correto? Né? Não. Por quê? Porque o que a gente chama de pecado eram praticados antes de Jesus ser crucificado. O que a gente chama de pecado continua sendo praticado depois que Jesus foi crucificado. O que eu tenho de consequências kármicas, porque eu faço coisas erradas ou coisas que não estão dentro da linha da lei do amor, porque pecado não existe, existem atitudes contrárias à lei do amor. O que eu faço contra a lei do amor, na verdade o que eu faço a favor da lei do amor, eu recebo em karma, em dharma,
dentro da lei do amor. O que eu faço de forma contrária à lei do amor, eu recebo de forma contrária à lei do amor, que é o karma que eu recebo. Então, quer dizer, eu simplesmente recebo de volta aquilo que eu coloco no universo. Isso não é castigo, isso é lei universal, faz parte da lei de atração. Eu faço o que é melhor para a minha vida. Isso não é um pecado, isso são minhas experiências. Eu estou experimentando neste mundo. Agora, se eu experimento errado, eu vou sofrer as consequências erradas. Mas mesmo depois de Cristo, a gente continuou fazendo os nossos pecados e continuamos recebendo os nossos karmas. Continuamos, por quê? Porque Cristo não veio aqui para falar assim, agora vocês podem errar à vontade, que seguinte, tá todo mundo liberado do pecado aí, faz o que quiser, peca o que quiser, porque agora liberou, porque eu já morri por vocês. Isso não existe. Então isso tudo foi criações feitas a partir de religiões, conceitos religiosos e deste conceito de sacrifício humano e de negociação com a espiritualidade maior. Mas o que acontece na prática? Na prática, a gente, com os nossos erros, pecados, chame do nome que quiser, nós vamos ter que responder sim. Né? Ou seja, Cristo morreu na cruz, mas não é porque ele morreu na cruz que eu estou livre. Né? Eu vou responder pelo que eu faço. É lei universal. Então, vamos lá. Então, Jesus não salvou a humanidade? Claro que salvou. Salvou do quê? Da ignorância. Ele salvou a humanidade da ignorância, através de suas palavras de amor, né, que ao longo dos séculos tem libertado o homem, sim, do quê? Dos seus pecados? Não, os próprios pecados nós vamos ter que arcar com eles, vamos ter que ser responsáveis pelo que fazemos. Mas livrou o homem, sim, da escravidão da sua própria ignorância, de não entender a lei do amor, de não entender a espiritualidade maior. Então Deus nos salvou em todos esses sentidos. Ele nos ensinou. A morte de Jesus nos ensinou, ele divulgou, teve toda a sua importância. Mas não foi a importância de liberar o mundo dos pecados. Não é essa a importância. Essa importância é um conceito antigo, primitivo. Então, foi a partir, inclusive, de Jesus que se consolidou a experiência religiosa como essa abertura ao amor. Né? Ou seja, e aí a gente começou a entender, ainda dentro da ideia do sacrifício, de que o verdadeiro sentido do sacrifício se encontra quando a gente se doa, quando a gente entrega o nosso amor. E a gente começa a entender, então, a partir de Cristo, que se eu dou o meu amor, eu recebo amor de volta da divindade. Então é uma forma de sacrifício. Mas por quê? Por causa da ideia do sacrifício? Não, por causa da ideia da lei da atração. Se eu dou o amor, eu recebo amor. Então, através dessa doação de amor, o sacrifício ritual fica superado. Né? Ainda que a ideia esteja ligada a esse conceito. Nós não conseguimos, é muito difícil para nós ainda tirar da cabeça essa ideia de sacrifício. Mas nós temos que tirar. Né? Porque a prática do amor nos liberta do nosso ego. Isso Jesus nos ensinou. A prática do amor nos ilumina. A prática do amor nos evolui, desperta nossa consciência, expande nossa consciência. Então Cristo não veio se sacrificar, ainda que ele tenha feito um enorme sacrifício para estar aqui na Terra. Não é fácil para um avatar, para um espírito da grandeza, da ordem de Jesus, encarnar aqui e sofrer tudo que ele sofreu aqui. Não é fácil. Então, nesse sentido, claro que foi um grande sacrifício. Mas ele não veio aqui para se sacrificar no sentido, né, ou seja, vou me sacrificar pelos pecados da humanidade. Não. Ele veio aqui para nos iluminar, para nos engrandecer, para nos trazer conhecimento e, acima de tudo, para nos dar o exemplo. Então, atualmente, só para a gente começar a finalizar, né? Já estamos aqui avançado no horário, mas é importante a gente entender, e eu vou trazer aqui para o momento atual, vamos chegar no momento atual, entender essa questão do sacrifício com a espiritualidade atualmente, porque atualmente permanece. Nós temos várias religiões locais para fazer magia negra. Por que eu faço magia negra? Porque eu estou precisando, ou seja, eu quero negociar com a espiritualidade, eu dou. E muitas vezes é um sacrifício humano na magia negra. Muitas vezes é animal. Mas eu dou aquela coisa para a espiritualidade e em troca eu vou ter poder. Eu vou ter proteção, vou ter um corpo fechado, eu vou ter sucesso, eu vou ter dinheiro, eu vou ter. É o mesmo conceito do homem das cavernas que continua, às vezes, sacrificando e matando para benefícios próprios, para satisfazer o seu ego, para satisfazer o seu poder e o seu próprio engrandecimento. E do lado da espiritualidade, como é que ela está vendo esses sacrifícios todos? Gente, do lado de lá, temos que lembrar que temos espíritos de todas as ordens de evolução, inclusive aqueles muito baixos.
muito baixos que sim, que vão incentivar esses sacrifícios, que vão fazer a pessoa acreditar que esse sacrifício é importante, que sim, vale a pena sacrificar uma alma humana para conseguir certas coisas. Ou um animal, né, já num grau inferior, mas um animal, está errado sacrificar animal também, mas tem muitas religiões por aí que sacrificam animais ainda. É o que eu digo, a gente não deve sacrificar animal nem para comer, né? Enfim, ficar sacrificando em ritual. Mas enfim, esses espíritos do lado de lá, eles estimulam, porque tudo isso gera uma energia. O ser humano é como uma usininha de energia. Quando a gente fala de ectoplasma, quando a gente fala do nosso chi, quando a gente, né, o pessoal do nosso trabalho com chi, com prana, então a gente transforma o chi, o prana em nossa energia individual. Essa energia toda é densa, né? O ectoplasma, ela é densa. O sangue derramado, o sangue tem energia. E tudo isso é assimilado por esses espíritos, tudo isso é utilizado. O clima de tensão, o clima de medo, o clima de ansiedade, o clima de nervosismo, a tensão, tudo isso que é gerado nos rituais também, muitas vezes isso tudo é energia energia densa que serve de alimento para esses espíritos. Então esses espíritos sim recebem com muito prazer isso tudo e se alimentam dessas energias todas. E também alimentam a cabeça da pessoa que faz tudo isso para ela fazer, para estimular, para dar, né? Ou seja, para tentar convencê-la mentalmente a fazer e continuar fazendo. Continuar, né? Então, assim, faz um trabalho, uma lavagem cerebral no possível de colocar pensamentos na cabeça da pessoa para que ela continue fazendo aquilo. Para que ela continue achando que ela vai ter poder. E realmente, quando esses espíritos veem que essa pessoa faz os sacrifícios, esses espíritos fazem um pacto, são aqueles pactos, né, que a gente comentou, já tivemos estudos disso aqui, temos aqui no nosso canal, né, o Pactos Espirituais, quem quiser dar uma olhada. Mas enfim, são pactos feitos, então aquele espírito se vincula a você e ele acha que te deve alguma coisa, ele acaba entendendo que te deve de fato alguma coisa, e às vezes ele vai tentar te ajudar espiritualmente. Só que você está trabalhando tudo isso numa energia muito pesada, muito densa, e no final tudo aquilo que ele acha que vai te ajudar e que você acha que ele está te ajudando vai servir para aumentar os seus problemas na sua vida, para aumentar o seu karma, para aumentar a sua infelicidade interna, enfim, vai destruir sua vida. Eu não vou entrar em detalhes disso agora, que não é o nosso objetivo, mas é só para a gente entender. Está havendo essa interação com a espiritualidade, mas em níveis. Então, dependendo do nível que eu estou trabalhando nesse mesmo nível. Aí fala assim, né? E aí os sacrifícios vão para um animal, mas só animal. Enfim, mas está havendo relação com espíritos que acham que é bom você sacrificar um animal. E que vão também, de alguma maneira, achar que vão te proteger, que vão atrás, só que são espíritos num nível também ainda muito denso. E assim vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acredita. Porque, né, a lei da atração, a espiritualidade também vão estar com a gente, espíritos dentro daquela coisa que eu acredito, da lei que eu acredito. Quando a gente fala de sacrifícios, eu acho que é importante a gente frisar aqui, só para um despertar de consciência, uma expansão de consciência. Sim, existem muitos sacrifícios, não só de homens ainda nesses rituais, como muitos rituais com sacrifícios de crianças. Muitos existem. Muitas crianças são raptadas hoje aqui, raptadas do mundo inteiro, do Brasil, dos Estados Unidos, de todo lugar. São raptadas para esses sacrifícios. Hoje existem sim pessoas que fazem sacrifícios por causa do que se fala do adrenocromo, que é aquela substância, um hormônio que as crianças conseguem liberar e que é um hormônio que, enfim, os estudos mostram que tem uma substância psicodélica. E aí as pessoas acreditam nos efeitos espirituais disso, dá uma sensação de bem-estar, ajuda a manutenção da juventude da sua pele, dos seus órgãos, então você tem uma longevidade maior. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o fato existe, tudo isso existe. Existem pessoas sacrificando crianças para, né, ou seja, e ainda muitas vezes com terror, porque quanto mais a criança tiver medo, quanto mais gritar, quanto mais desesperado for, e ainda com rituais de orgias e tudo mais, enfim, né? Quanto pior, melhor, porque mais desse hormônio é liberado. Então, para tudo isso existe. Para tudo isso existe. Tudo isso são reflexos da nossa primitividade. Primitividade humana, primitividade espiritual. Por isso que nós precisamos trabalhar o nosso desenvolvimento. Mas eu não faço isso.
A gente não faz, mas a gente ainda está na nossa cabeça os conceitos de sacrifício, os conceitos da importância disso. Vamos começar a mudar. Eu não preciso me sacrificar para a espiritualidade. Eu sacrificar, dar um sacrifício para a espiritualidade não adianta. O sacrifício que eu tenho que fazer, entre aspas, sacrifício, tem que ser para mim mesmo. Ou seja, é eu sacrificar, às vezes, os meus desejos egóicos, os meus prazeres, abrir mão deles para não sacrificar o próximo. Eu abrir mão de querer continuar eternamente jovem para não matar uma criança. Eu abrir mão dos meus desejos pedófilos, muitas vezes, para não gerar tráfico infantil. É eu controlar a minha gula para eu comer o que é correto. Muitas vezes eu não sacrificar um animal para colocar na minha mesa. É o nosso controle de ego interno, de vários desejos. Esses sim são os autossacrifícios, mas sacrifícios para nós mesmos, onde nós nos sacrificamos. Cercamos o nosso ego para quê? Para que sobre apenas a nossa luz, para que sobre a nossa essência, para que saia de nós essa parte de desejos animal e sobre o que nós somos, que é o humano que nós estamos descobrindo dentro de nós. Nós estamos saindo do casulo animal e entrando no casulo humano, né? Ou seja, na vida humana. Só que o humano não é esse animal que a gente tem vivido ao longo dos últimos milhares de anos. O humano é muito mais do que isso, é muito melhor do que isso. E a gente precisa então trabalhar contra todos esses nossos egos, esses nossos desejos inferiores, essas nossas vontades egóicas, para trabalhar a luz dentro de nós. E com isso a gente vai iluminando a sociedade, a comunidade, a gente vai melhorando tudo isso. Tirar da nossa cabeça a ideia de sacrifício, né? Ou seja, de eu levar um sacrifício. Gente, isso não faz sentido. Isso é uma coisa, a gente entendeu a razão disso estar tão atavicamente na nossa mente até hoje, no nosso inconsciente, porque vem lá do começo da nossa história uma coisa muito forte, muito clara. Só que hoje a gente já tem inteligência, a gente já tem uma evolução suficiente para entender que não é assim, que a espiritualidade não barganha com a gente. A espiritualidade, ela nos respeita, ela nos dá a vida, ela nos dá as oportunidades, ela nos dá a inteligência, ela nos dá tudo que a gente tem, tudo que a gente, né, tudo que a gente vive, e nos dá filhos, nos dá saúde, nos dá doença, nos dá vida, nos dá morte, nos dá toda a experiência terrestre. A espiritualidade faz tudo isso e é maravilhoso. Só que nós temos que acreditar na espiritualidade. Nós temos que viver com luz, com fé, entendendo que tudo é para a nossa experiência, que tudo é para o nosso crescimento, para a nossa expansão de consciência. E parar de achar que, de uma maneira fácil, quer saber, está muito difícil o meu autoconhecimento, está muito difícil eu me trabalhar. Em vez de me trabalhar, eu vou ofertar um sacrifício. Seja qual for. Seja qual for, seja o sacrifício de andar 500 quilômetros, seja o sacrifício de ofertar um pombo, seja qual for o sacrifício. Não é isso que a espiritualidade quer. Ela não quer que você oferte um sacrifício para facilitar o teu caminho, para você conseguir as coisas que você quer de forma fácil. Não. A espiritualidade quer que você experimente, que você se autodesenvolva, que você se autoconheça, que você se autotransforme, para que você conquiste, cocrie tudo aquilo que você deseja. Aí sim você vai ter aquilo que você quer merecidamente. E não através de barganha espiritual, não através de sacrifícios. Então é isso, gente. Nós precisamos começar a mudar o nosso conceito de humanidade, despertar nossa consciência, sair da época das cavernas e começar a entender que com a espiritualidade nós não temos que barganhar. Nós temos que sim olhar para dentro e nos trabalhar. E é isso que ela espera de nós. Ela apenas espera pacientemente e amorosamente que a gente nos descubra, nos perceba e nos autotransformemos para estarmos cada vez num degrau mais elevado. Então eu desejo a todos vocês muita luz, muito autoconhecimento, para que a gente possa, coletivamente como humanidade, sairmos dessas trevas o quanto antes. E estamos saindo, estamos em caminho da luz, e a luz há de reinar muito brevemente sobre toda a humanidade. Um forte abraço, muita luz a todos e até já.